Olá, amigos do canal Vanguarda Espírita. Hoje pela manhã eu conversava com um confrade espírita e falávamos sobre a responsabilidade de sermos espíritas. E qual é esta responsabilidade? A responsabilidade de sermos sérios naquilo que fazemos, não é? De colocarmos a nossa disposição para a doutrina, de colocarmos a nossa verdade, não é? Para essa doutrina e de assumirmos um compromisso com aquilo que fazemos. Isso é importante, porque assumir um compromisso com a doutrina espírita é assumir um compromisso com Jesus. Porque nós trabalhamos, aqueles que trabalham dentro dessa doutrina, trabalham para a causa do Cristo, não é? Para o cristianismo. O evangelho que nós utilizamos, o evangelho segundo o Espiritismo, é o evangelho que contém todas as menções aos apóstolos de Jesus e que nós utilizamos na nossa doutrina. Quando nós falamos doutrina espírita, nós queremos dizer também não apenas a doutrina espírita, mas toda aquela religião, toda aquela ideologia que fala de Jesus e que você pode seguir, você que não é espírita, pode seguir sendo um praticante sério dessa sua religião, desta sua doutrina. No nosso caso específico, dentro do Espiritismo, nós temos diversos trabalhadores que são, já falamos isso também em outros vídeos, que são extremamente dedicados, não só no seu trabalho, mas também na sua humildade. Como caminhar com Jesus, não é? Como caminhar com Jesus? Eu percebo em algumas situações, em algumas palestras que nós aplicamos, em alguns cursos que nós aplicamos também, que alguns irmãos têm uma dificuldade de assumir que está caminhando num trabalho cristão, fazer este trabalho para Jesus. Não devemos pensar somente no bem pessoal. Eu estou na doutrina para resolver o meu problema de evolução. Eu estou na doutrina espírita para poder subir, ascender, né, para situações melhores na espiritualidade, para que eu possa ser um espírito puro. Tudo isso é interessante, obviamente, tudo isso é correto e tudo isso nós devemos fazer. Mas, ao assumirmos a doutrina espírita e trabalharmos por ela, nós precisamos entender que estamos assumindo um compromisso com o trabalho do Cristo, da sua obra, da disseminação do Evangelho e também, é claro, com todos aqueles que, como Kardec, como Chico Xavier, não é? Como Barzanufo, vêm na esteira, como o Dr. Bezerra de Menezes, Joana de Ângeles, Divaldo, todos estes irmãos vêm na esteira do trabalho de Jesus para completar a obra iniciada há mais de 2000 anos. E há uma situação bem interessante que eu gostaria de contar e que eu lembrei junto com este confrade hoje de manhã, que é a história do judeu rico. E é uma história real. Existia um judeu rico que não sabia como aproximar-se de Jesus. Ele não tinha a noção daquilo que faria Jesus gostar ou não dele. Então, nas pregações do Cristo, ele aproximava-se daquela turba, não é? Daqueles que estavam ali escutando Jesus, que eram pessoas simples, pessoas humildes, pessoas do povo daquela época, não é? Que eram obviamente ainda mais humildes talvez do que fosse esta galera
reunida hoje. Então ele aproximava-se de Jesus, mas não conseguia falar, não conseguia chegar ali para conversar com Jesus. Ele se achava demasiadamente diferente. As roupas dele denunciavam a sua condição de homem que empregava a sua fortuna, obviamente, para ajudar outras pessoas também. Não é? Naquela época já existia, que aplicava o seu dinheiro também a juros. Enfim, ele tinha um certo receio de estar exposto ao julgamento de Jesus. E quando ele colocava uma roupa simples, ele olhava para aquela roupa simples e ele sentia-se fora daquele povo que estava ali, não é? Que eram necessitados. A necessidade dele era saber algo diferente do que os necessitados que estavam ali para serem curados por Jesus e a ouvirem, obviamente, as palavras do Evangelho, necessitavam. O caso dele era saber se ele conseguiria salvar-se, como, com tanto dinheiro que ele tinha. Muito bem. Um belo dia, ele então toma coragem e aproxima-se de Jesus. Conta a sua história, conta que o seu dinheiro era um dinheiro que era bem empregado, ele o tinha ganho honestamente e que ele também tinha muitas pessoas que ajudavam e que trabalhavam para ele. Mas ele queria saber especificamente o que fazer para salvar-se. Como eu vou me salvar? Como eu vou alcançar o reino dos céus de que tu falas, Jesus? Eu vejo de longe as tuas pregações, acho maravilhoso tudo o que dizes e eu gostaria de integrar este séquito, não é? Eu gostaria de integrar após a minha morte, eu queria ir junto daqueles que vão então fazer parte do reino dos céus que aqui tu falas e prometes. Jesus olhou para ele e disse o seguinte: se queres fazer parte do reino dos céus, vende tudo e vem comigo. Ele então toma um choque. Como é que eu vou vender tudo e vou embora com Jesus e as minhas coisas, não é? E tudo aquilo que eu tenho e todas aquelas pessoas que trabalham comigo? E ele então disse para Jesus, depois de pensar um pouco, que ele não conseguiria, naquele momento, tomar esse tipo de atitude. Jesus olha para ele e diz então que se ele não conseguiria tomar nenhuma atitude em relação ao que ele, Jesus, estava dizendo, ele, o judeu, não serviria para acompanhar Jesus, não é? Mas não disse que ele não seria salvo, absolutamente disse que ele não serviria para acompanhar Jesus. Muito bem. É uma lição, está no Evangelho. À primeira vista, nos parece uma lição muito dura, não é verdade? Vende tudo e vem comigo e sai pela vida me seguindo. Mas o que Jesus, na verdade, quis dizer é que ele acompanhasse os pensamentos, os ensinamentos, tudo aquilo que fosse necessário para ele salvar-se, não é? Vende tudo e me acompanha significa exatamente isso. Deixa tudo que estiver ao seu alcance e que não for necessário para que você possa alcançar a plenitude dos seus pensamentos, para que você possa ser feliz ainda aqui na Terra, você possa experimentar uma satisfação, um gozo, algo que de repente você se sinta bem, você se sinta caritativo. Esta é uma lição interessante, porque quando nós, dentro da doutrina espírita, trabalhamos pelo simples prazer do trabalho, de estarmos, não é, na obra do Cristo, nós precisamos entender que caminhar com Jesus é exatamente completar esta obra que ele necessita, disseminar este Evangelho, não é? Trabalhar para que irmãos como Allan Kardec, que vieram completar uma obra maravilhosa e nos revelar
este lado espiritual que nos traz esse consolo, que nos traz aquilo que nós necessitamos, para que ele então, Jesus, fique feliz, que nós possamos também sermos felizes com aquilo que fazemos seriamente, não é? Que nós não estejamos em nenhuma doutrina, em nenhuma religião, em lugar nenhum, apenas pelo nosso interesse pessoal. Uma lição análoga a esta é quando Jesus nos fala que se tivéssemos a fé de um grão de mostarda, nós conseguiríamos mover montanhas. E conseguiríamos, e conseguimos mover montanhas se nós tivermos realmente a fé. Mas não é montanhas físicas, não são montanhas físicas, não é? São as montanhas de problemas que nos acompanham. São as montanhas de iniquidades que nós vamos arregimentando pela vida fora. São aquelas montanhas que nós, na verdade, não necessitamos. Problemas que nós adquirimos por conta de não entendermos a razão da nossa vida. Então, fé, reino dos céus, estarmos com Jesus, estarmos no caminho correto, tudo isso é importante para aquele que trabalha dentro da doutrina espírita ou dentro de uma religião e que trabalha com seriedade para completar a obra de Jesus. Meus irmãos, inscrevam-se no nosso canal, compartilhem os nossos vídeos, deem um joinha, isso vai nos ajudar. Divulguem a doutrina espírita. Este canal é um canal de divulgação da doutrina espírita e ele vai muito longe. É divulgada esta doutrina aqui no Brasil e também através do nosso canal no YouTube, Vanguarda Espírita, em outros países. Muito obrigado a todos.